Olá, eu sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação, pastor da Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná, e eu tenho uma novidade. Este ano 2020, nós teremos de 15 a 17 de maio, de sexta a domingo, o seminário Casa de Paz, Cura e Libertação para a Família, onde nós vamos tratar da família sacerdotal, como abençoar o seu lar, como lidar com demônios geracionais, como tratar de síndromes, perseguições emocionais, como lidar com os transtornos de personalidade, como tratar com os filhos em cativeiro, envolvimentos com vícios, envolvimentos em cadeias pecaminosas, como tratar do coração da sua família, como lidar com as deslealdades no casamento, o repúdio, o divórcio, o novo casamento, como ter uma vida abençoada. Você vai ser impactado, você não pode perder, de 15 a 17 de maio, aqui em Curitiba. As informações estão no site www.institutoexodos.com. Você não pode perder, 15 a 17 de maio, de sexta a domingo, eu te espero aqui. Fica com Deus. Ele vai permanecer fiel à sua palavra. Intercessão, então, é você entrar diante do rei para fazer um apelo. A intercessão, ela funciona como se você se aproximasse de uma autoridade que pode conceder um favor para você. Você lembra da rainha Esther? A rainha Esther está dentro de um palácio, mas não fala com o rei. Então ela está sendo condenada à morte por Amã, aquele terrível inimigo do povo de Israel. E ela então se aproxima do rei para pedir um favor. Número 3, intercessão. Diga, colocar-se na brecha. Essa expressão brecha também é muito mal utilizada no povo de Deus. Fulano deu brecha. Aqui brecha é buraco, e buraco é pecado. É por onde o inimigo tem acesso na sua vida. Tem gente que é muito boa, mas tem uma determinada área na vida dela, é uma área de brecha, de fissura, de abertura espiritual, por onde o inimigo vai entrar. Então é você se colocar na brecha, para quê? Para defender alguém e erguer um muro de proteção. A intercessão faz isso. Moisés fez isso. Deus diz para ele no capítulo 34 do livro do Êxodo: Moisés, sai, que eu vou acabar com essa nação, eu vou fazer de ti uma grande nação. Um povo rebelde, já estava murmurando, e Moisés entra na brecha e diz assim: não, Deus, o que vão falar do Senhor? Que o Senhor tirou o povo do Egito para matar no deserto? Longe disso, a sua reputação vai ficar manchada. Então a intercessão é quando você entra em favor. Abraão orou em favor de quem? De Ló, seu sobrinho. Ele não tinha filhos no capítulo 17. Você vai ver que Isaac só nasce no capítulo 21 do livro do Gênesis. Aí Deus avisa ele no capítulo 18: eu vou destruir Sodoma e Gomorra, porque o pecado deles subiu até mim. Qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra, gente? Vamos? Qual foi? Fala alto. Homossexualidade? Não. Qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra? Sexualidade pervertida? Não. Qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra, gente? Idolatria? Você acertou, em parte. O pecado de Sodoma e Gomorra foi a idolatria do prazer. Qual era o problema de Sodoma e Gomorra? Eu quero ser feliz de qualquer jeito. O que dá prazer? Cheirar cola? Vou cheirar cola. Fumar um baseado? Vou fumar um baseado. Cheirar cocaína? Vou cheirar cocaína e ainda vou tomar uísque junto. O que dá prazer? Fumar pedra de crack? O que dá prazer? Fumar droga sintética? Tomar um chopinho, 2 chopinhos, 50 chopinhos? O que dá prazer? Transar, homem com mulher dá prazer? Dá muito prazer, pastor. Um homem com 2 mulheres dá muito prazer. Um homem com 3 mulheres dá muito mais prazer. Um homem com homem mais uma mulher dá muito prazer. Homem com 2 homens.
Eles queriam transar com os anjos. Abre Gênesis 19. O problema de Sodoma e Gomorra qual foi? Eu quero satisfazer os meus próprios desejos. Não interessa que eu vou massacrar alguém, não interessa que eu vou destruir minha família, que eu vou destruir meu cônjuge, que eu vou destruir meus filhos. Eu quero ser feliz e cada um com seus problemas, e te vira aí, meu chapa. Eu nasci sem pai, cresci sem pai, você também vai crescer assim. É isso. Abraão chega diante de Deus e fala assim: Senhor, o Senhor vai destruir a cidade? E se lá tivessem 50 justos, o Senhor ia destruir também o justo com o ímpio? E se tiver 45, e 40, e 30, e 20, e 10, ele intercede. Ele está preocupado com 50, gente? Ele está preocupado com 45, com 40, com 30, com 20, com 10? Ele está preocupado com Ló. O sobrinho dele mora lá naquele lugar de iniquidade. A Bíblia vai dizer em Gênesis 19: então o Senhor se lembrou da oração de Ló e tirou o seu sobrinho com a sua esposa. Ele mandou anjo com o seu sobrinho, com a sua esposa e seus filhos. Entendeu o que a intercessão faz? O sujeito pode estar vivendo uma vida lambuzada. Se você tiver um intercessor, você está protegido. A gente vai ver um texto que fala sobre isso. Colidir pela violência. Então, a intercessão pode ser você chegar diante do rei para fazer paz, ou chegar diante do inimigo para fazer guerra. Essa oração, quando o apóstolo Paulo fala, combatais comigo em oração, ele está falando de uma oração de guerra. Não é uma oração de louvor, de gratidão. Essa oração, ela tem espaço, e muito espaço na Bíblia, mas não é uma oração de combate. Pode passar. Veio a mim, eu queria que você, se pudesse, cadê o moço da atividade? Ele está comendo um pedaço do slide, não sei porquê. Se você pudesse consertar para mim, eu agradeço. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Ezequiel 22, filho do homem, diz-lhe a terra de Israel, tu és terra que não está purificada. Diga purificada. Lembra que eu falei para vocês que a visitação do espírito imundo só vem por causa de sujeira? Lembra que eu falei que o sangue de Jesus é que purifica, que a pessoa precisa confessar o pecado? Você é uma terra que não está purificada, e que não tem chuva no dia da indignação. Conspiração, olha que quadro terrível. Conspiração há no meio dela. Conspiração dos seus profetas há no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei. Os seus príncipes no meio dela são como lobos. Contra o povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazem violência ao aflito e necessitado. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro. Um homem pela nação. E que se colocaste na brecha perante mim, ele vai dizer, e não encontrei. Então o furor da minha ira será derramado. Olha a importância do intercessor. Tem muita gente que está viva, muitos filhos, muitos pais e muitas famílias que não estão destroçadas, porque tem você intercedendo. A intercessão, é interessante o quadro, ele fala assim, conspiração há no meio dos seus profetas. O que é um profeta? Um profeta não é um irmão que diz, andere de shuriande canta lá bashuriande. Eis que te digo, minha filha, você que está solitária, eis que te digo, estou vendo um louro de olhos azuis, rico, seu nome é Brad, seu sobrenome é Pitt. Isso não é dom profético, isso é criancice. Cuidado dentro da igreja com algo chamado espírito de Jezabel. Escute, cuidado com o espírito de Jezabel. Cuidado com gente que vê o invisível,
mas não consegue ver o visível na cara dela. Ele vê o invisível, Deus me disse, Deus me falou, eu tive um sonho. Tem gente que sonha mais do que José do Egito. Deus fala mais com ele do que falou com Abraão. Preste atenção no que eu estou te falando. Cuidado com pessoas que querem te manipular. Cuidado com gente que não conhece Bíblia, que usa texto fora de contexto para te controlar. Esses dias recebi na minha igreja uma senhora, gente, era líder da igreja, manifestou Exu Jezabel. Escuta o que eu estou te falando, é mais comum do que você imagina, hein? Fica escondidinha no meio do povo, diz, ó, esse pastor é uma bênção, mas tem só um probleminha, falta fogo nele. É gente que leva você para reunião de oração dentro da casa dela, conspira contra o pastor, não gosta de Bíblia, não vem na escola bíblica dominical, é rebelde. Pastor diz, vamos para lá, ele fala assim, não, Deus falou para mim que eu vou para outro lugar. Gente, isso é rebelião, isso atrai espírito de morte. Lembra o que Deus falou em Gênesis 15 para Saul? A rebelião é como o que, gente? É como a feitiçaria. Você lembra como é que Saul morreu? Se suicidou. O feitiço é uma tentativa de manipulação espiritual, fazendo acordo com espíritos imundos. Quando a pessoa não quer obedecer, ela está ferida, ela fala assim, Deus me mandou embora dessa igreja. Mentira! Gente que pula de igreja em igreja, teve 1, 2, 3, 4, 5, 10 igrejas. Cuidado com isso. Ela vem, pega sempre os mais frágeis, os que estão se convertendo agora, usa uma capa de espiritualidade para dominar. Olha, Deus está me contando, Deus está me... Querido, a Bíblia diz que Deus fala. Deus fala com todo mundo. Ele fala, quando eu levantar profetas em Israel, Êxodo capítulo 12, verso 2, através de sonhos falarei com ele, sonhos e visões, mas com Moisés eu falo face a face. Entendeu aí, Moisés? Gente, Deus fala com todo mundo, mas a liderança está na mão do pastor da igreja. Pode pegar o livro do Apocalipse, escreve ao anjo da igreja, é o pastor. Ah, pastor, não concordo, querido, não concorda, não tem problema, toma bênção, ó, segue teu... Pastor Moisés, gente que não caminha na minha visão, eu falo assim, ó, Deus te abençoe, vai em paz, não tenha medo da poda não, pastor, fique com o rebanho caminhar contigo. O que acontece aqui? Profetas conspiram. Você quer saber o que um profeta faz na Bíblia? Quer saber? Você não ia gostar de ter um profeta aqui dentro não. Não. Profeta na Bíblia só é levantado para botar o dedo na cara de pecador. Por que Deus levantou Elias? Por quê? 1 Reis capítulo 16, verso 1. Então o Senhor chamou Elias de Tisbe. Por quê? Porque o povo cocheava entre dois pensamentos. O povo adorava a Deus e adorava Baal. Quando o profeta vem, querido, o povo se borrava de medo. Repara que os livros proféticos, eles só acontecem, presta atenção nisso, depois que Davi morre. Davi serviu ao Senhor. Quando Davi pecou, até Davi não pecar, não apareceu nenhum profeta. Alguém pode me dizer um profeta que apareceu antes de Davi pecar? Nenhum. Quando Davi peca com Batseba e mata Urias, aparece um sujeito chamado Natã. Vem cá, Davi, vamos ter uma conversinha. Assim diz o Senhor, o que você fez na escuridão, os teus filhos vão fazer a luz do meio-dia, e a espada jamais cairá da tua casa. Profeta não traz notícia boa. Sabe o que o profeta diz? Arrependa-se. Deus levanta Elias, Deus levanta Eliseu, e depois vem uma sequência de profetas, Isaías, Jeremias, Daniel, Oséias, Amós, até Malaquias.
Profeta não traz notícia boa. Profeta não diz que você vai ganhar carro zero. Profeta não diz que você vai ser promovido. Profeta não diz que você vai passar no vestibular. Profeta não diz que você vai casar com mulher bonita e com homem bonito. Profeta não diz que você vai ficar rico. A voz profética é outra. A voz profética é: se arrependa. João Batista é o último profeta. Sabe o que João Batista faz? Vai na cara do rei Herodes: não te é lícito casar com a mulher do teu irmão, isso é adultério. Vocês estão entendendo aqui, querido? Por que a desgraça entra na igreja? Porque os crentes querem ouvir coisas boas. Ai, o profeta me disse que eu vou ser pastor. Mentira, isso é mentira. Gente, o dom pastoral é claríssimo. Você quer ser pastor? Eu vou dizer um homem que tem chamado, uma mulher que tem chamado para dom pastoral. O pastor gosta de gente, tem cheiro de rebanho, cuida de pessoas. O sujeito não cuida nem da mãe dele. Ele é um estúpido, é um cavalo, é um mal educado, é um grosso, é um violento dentro de casa. Como é que o chamado dele é pastoral? Não, mas ele prega bem. Isso é outro dom, querido. Isso é dom de mestre. Escute. É um monte de gente. Não, o sujeito está desviado. Olha, é porque é incentivar. Deus não falou nada. Deus está dizendo que você tem uma vocação pastoral. Ele está fumando maconha. Ele é um maconheiro traficante da esquina. Como é que um sujeito desse tem dom pastoral? Como? Moisés tinha dom pastoral, queria cuidar do seu povo. Ele mata o inimigo, vai lá para Jetro, vai para Midian, chega lá, ele cuida das ovelhas e fica 40 anos cuidando. Esse cara tem dom pastoral. Aí Deus chama ele: vem cá, vamos cuidar do meu rebanho. Já cuidou 40 anos das ovelhas de Jetro, vamos tirar meu povo de Israel. É disso que eu estou falando. Aí eu tenho chamado para intercessão e para libertação em batalha espiritual. Não tem. Você gosta de pecado, está entendendo que você gosta de pecado? Você gosta de iniquidade, você gosta de zoação, de balada, de loucura e de vida louca. Você não tem chamado para libertação, porque a pessoa que tem chamado para libertação foge do pecado, foge da iniquidade, tampa os olhos quando vê a sedução chegar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Cuidado com esses profetas de igreja, que não tem nada de profeta, nada de profeta. Eles conspiram, eles querem dominar. E aí você tem que ser firme contra esse povo, porque às vezes aprendeu isso em casa. A mamãe fazia, a vovó fazia. Vocês entenderam isso, gente? Eu não estou dizendo que não existe dom profético, existe. Deus chamou, eu gosto da palavra de Deus. A palavra de Deus não vai mudar. Passarão os céus e a terra, a palavra de Deus não vai mudar. Nem um tio, nem uma vírgula da lei vai ser tirada sem que se cumpra. E Efésios capítulo 4, verso 11 diz que Deus chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Cada ano que eu venho aqui nessa igreja, essa igreja cresce. A fertilidade aqui, por quê? Há um dom pastoral sobre a cabeça do Moisés. Vocês entendem isso, gente? Por que eu não tenho um amém mais aleluiado? Talvez isso te choque. Olha, que nem injeção, a verdade dói, mas cura. Quando alguém vier falar para você, fala assim: não, Deus vai falar comigo também. Tem muita gente tomando decisões tolas, por causa de incentivos tolos, e palavras, entre aspas, proféticas que nunca vieram de Deus. Olhe para mim, você que gosta de ficar dando palavra profética, olha para mim aqui. Olha para mim. A palavra diz em Deuteronômio capítulo 23: assim diz o Senhor, ai daquele que diz, assim diz o Senhor, quando o Senhor não disse nada, ele morrerá. Quando você fala que Deus falou e Deus não falou, preste atenção, você atrai um espírito de morte para a sua vida. Você traz espírito de morte para a vida dos seus filhos. A sua vida não funciona.
seus sonhos morrem, seu casamento morre. Olha, fecha a boquinha. Entenderam isso, gente? Pastor, não estou dando bronca na sua igreja, não. Estou ensinando teu povo. Número 2, os sacerdotes transgridem a minha lei. Gente, eu fico enlouquecido com isso aqui. Sabe quem é o sacerdote? Você quer ver um livro sacerdotal na Bíblia? É o livro do Levítico. O livro do Levítico não fala de levitas. O livro do Levítico fala de sacerdote. É interessante, o nome é Levítico, mas não trata de levitas. Trata apenas de sacerdócio. O livro do Levítico, ele diz que, Ezequiel também, o sacerdote, o pastor, o líder ministerial, o líder do ministério, o líder de célula, de pequeno grupo, o líder da igreja, o pastor da igreja, ele deve ser referência. Convém que o pastor seja irrepreensível, marido de uma só mulher, não dado ao vinho. Gente, ele é a referência. Ele deve ser e mostrar a diferença entre aquilo que é santo e aquilo que é profano. O que está acontecendo hoje? Pastores pecando. Um dos homens que mais influenciaram a música gospel brasileira, quando eu era garoto e me converti a 20 e tanto, mais, não vou nem falar a idade, lá atrás, no tempo que ainda João Batista era vivo, esse homem influenciou a música gospel. Ele já está no 5º casamento, frequentando centro de ocultismo. 5º casamento. Um dos pastores que eu mais admirei no início da minha jornada, abandonou a esposa, casou com a secretária e vendeu a igreja como se fosse um negócio. Os sacerdotes transgridem. Pastor, não pode pecar. Ah, pastor, mas eu tenho uma fraqueza, então abandono o pastorado. Eu disse, gente, não nasci para isso. Me desunge. Eu já vi um pastor, não sei se existe essa palavra, ser desconsagrado. Eu já vi. Era um homem muito rico na igreja, ele era juiz, a igreja pobre, ele juiz, tinha um dízimo muito alto. Aí ele não sabia se ia ficar na igreja, o pastor, para segurar ele na igreja, falou assim, não, vou te ungir. Num dia do nada, ele, Deus está me dizendo que você é pastor. Constrangiu aquele homem, trouxe para cima, jogou óleo na cabeça dele, falou, agora ele é pastor da igreja. Para quê? Para segurar ele na igreja. Aquele homem sofria, porque ele tinha um coração tão bom, aquele homem. Falou, pastor, eu não vou sair da igreja não, mas eu não sou pastor. Eu tenho vergonha de subir aqui no público. Eu sou um juiz, que eu só resolvo tudo com um despacho administrativo. Eu nem vou para esse lugar onde tem que falar nada. Eu tenho vergonha de falar. Vocês estão entendendo a maldade? Sacerdote, querido, tem que ser exemplo. Você é pai, você tem que ser exemplo. Os meus filhos, eles me viram jejuando, sentando na mesa com eles de almoço e janta, jejuando 40 dias sem comer nada, só bebendo líquido. Eles me viram. Eles acordavam, me viam orando. Eles iam dormir, eles me viam orando. Meus filhos nunca me viram de assanhamento com ninguém. Sempre souberam que eu sou marido de uma só esposa. Meus filhos, eles me viram caminhar com Deus. O sacerdote não pode transgredir a lei, e nem pode dar desculpa para transgredir a lei. Entenderam isso, gente? Número 3, os príncipes, aí ele está expandindo. Quem são os príncipes? Os governantes, os presidentes, os deputados, os senadores. Praticam a extorsão, parece que está falando do Brasil, né? Praticam a extorsão, roubam, são como lobos no meio do rebanho. A desgraça está feita? Não está não. Sabe quando é que a desgraça vai chegar? A desgraça vai chegar quando Deus olha e não vê um intercessor. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, e não encontrei. Por isso o meu furor vai ser derramado.
A importância da intercessão. Pode passar, Miriam, por favor. Princípios da intercessão. O primeiro princípio da intercessão é o princípio da proteção. Esse é o princípio. São 7:10, é isso? Está ali? Que hora nós começamos? Não foi 8 da manhã, não? Pastor, deu horário errado para o senhor. Tá bom? O horário do cafezinho é na próxima hora. Que eu estou olhando lá, eu falei, será que eu vou botar meus óculos? Eu normalmente começo às 8, mas tudo bem, vamos lá. Princípio da proteção. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Enfrenta acusações, sentenças e ameaças. Esse é o princípio da proteção. O intercessor, ele coloca uma muralha de defesa em volta daquilo que ele está orando. O intercessor é como um sentinela armado, até os dentes, em cima de um broquel. Sabe o que é um broquel? Broquel é aquelas guaritas de sentinela que fica no alto. Quando alguém se aproxima, ele manda chumbo. É isso que ele faz uma proteção. A intercessão que você faz atinge seu filho, atinge a sua casa, atinge seu futuro, atinge seu ministério. É isso que a intercessão faz. É um princípio de proteção. Você vai colocar ou vai arrumar aí primeiro? Vai arrumar? Então vou continuar aqui. A intercessão, gente, é muito interessante essa questão de você colocar, de você liberar a voz. A gente tem a autoridade, ela é um princípio delegado por Deus. Bom? Em Lucas 10, Deus diz, eis que vos dou autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do mal. Jesus diz, é um sinal que vai seguir você. Então, vou dar um exemplo para você. Quando eu comecei a usar autoridade, eu ainda era jovem, foi meio que sem querer. Pessoas ficavam endemoniadas, eu dava uma ordem de joelhos, caía de joelhos. Se eu falo deita, rola, cospe, imita cachorro, manifesta. Gente, faz o que você manda. Tem um demônio, chama Omolu. Ele manifesta igualzinho a epilepsia. Não é epilepsia, mas manifesta igualzinho. Você acha que a pessoa está tendo um ataque epilético. Primeira vez que você vê, que você encontra, que você tem essa experiência, você fala, pai, está tendo, me leva para o hospital. Mas não é demônio. Tem outras situações que a pessoa desmaia. Não, ela teve uma crise convulsiva, ela teve uma crise, um súbito. Não é nada. Quando está no gabinete, a pessoa vem para pedir libertação. São simulações de enfermidade. Fica cego, fica gago, trava a boca, trava as mãos, manifesta da perna para baixo, manifesta na língua, a língua desce até aqui embaixo. São bizarrices que você fala, rapaz, de onde é que vem isso? A intercessão, ela coloca uma barreira que impede o mundo espiritual de tocar. Quando a Bíblia diz que Jesus intercede por nós, ele está dizendo que as acusações não chegam até o povo de Deus. Por quê? Porque o sangue da cruz está sobre nós. A intercessão, ela é capaz de impedir o avanço contra a vida. Tem pai e tem mãe que tem filhos aqui. Quantos tem filhos aqui? Pode abaixar. Tem pai e mãe aqui que nunca tirou um dia para orar e para interceder e para fazer um jejum pelo seu filho. Um dia. Eu estava conversando com o pastor Neto, falando sobre endemoniamento infantil. Viu as tias que cuidam das crianças? É muito comum a criança ficar endemoniada. Tem gente que fala assim, pastor, mas como é que Deus, ele pode permitir? Não tem nada a ver com Deus, não é mesmo que você pode perguntar, como é que Deus permitiu lá que o Irã derrubasse o próprio avião que decolou do Irã?
Como é que Deus permitiu que Caim matasse Abel? Como é que Deus permitiu que o mal chegasse na minha casa? Não, isso não tem nada a ver com Deus. Isso tem a ver com delegação de autoridade. Deus, ele delegou a autoridade. Delegou a autoridade. E quando ele dá autoridade para cuidar, ele deu autoridade para cuidar. Você pode abençoar e pode amaldiçoar. O espírito imundo, por exemplo, em crianças, você vai ver em Marcos 9, em Mateus 17, aquele homem pergunta para Jesus assim: um espírito toma conta do meu filho, o lança na água e o lança no fogo, querendo matá-lo. Que espírito é aquele, gente? Hã? Fala alto. Espírito de morte. É igualzinho quando manifesta espírito de morte. Igualzinho. O sacudiu violentamente. O espírito sacode o corpo da pessoa e o deixou. Os discípulos perguntaram: por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Porque essa casta, faz assim para mim. Diga assim: não sai com coisa alguma. Vamos repetir? Diga: não sai com coisa alguma. Sai em nome de Jesus. Não sai. Queima. Não sai. Você briga, você critica, você xinga o seu filho, você ameaça, você dá cintada. Ah, não pode mais dar uma cintada. Você dá uma varada, não muda. Sabe por quê? É uma casta que só sai com jejum e oração. Esse é o papel do intercessor. Então você não pode ignorar o princípio bíblico achando que você vai ser mais esperto do que Deus. Tem gente que Deus fala assim: faz assim. Ele: não, eu vou fazer de outro jeito. Ele semeia errado e quer colher certo. Pode passar. Número 2, princípio da infiltração ou da penetração. Isso é um princípio. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Você vai ouvir gente falando assim: ó, quando você orar, ore em silêncio, para o diabo não roubar a tua bênção. Quem já ouviu essa besteira? Pode levantar a mão. Bobagem. Eu gostaria que alguém me lembrasse na Bíblia de uma oração silenciosa. Uma. Eu sei onde é que tem uma. Eu sei onde tem uma. Você sabe? Onde é que tem? Fala alto. Ana. Não, mas Ana, ela balbuciava. Não está em Ana, não. Ela não orou em silêncio, não. Ela tanto balbuciava que o profeta Eli achou que ela estava bêbada. Não é essa, não. Tem uma passagem. Mas normalmente você aprende assim: vamos fazer oração silenciosa. A Bíblia não fala. A Bíblia manda você orar em secreto. É outra coisa. Entra no teu quarto e ora em secreto. O teu Deus que vem em secreto te recompensa. Orar em secreto é você orar no teu carro, mas orar com voz audível. Aqui a Bíblia diz que aparece um anjo. Lembra que no capítulo 9 eu falei que ele faz uma oração de confissão de pecados? No capítulo 10 vem a resposta. Então o anjo vem e fala: você é um homem muito amado. Desde o primeiro dia, diga primeiro dia, que você aplicou o teu coração para te humilhar e buscar a Deus, são o que? Ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. É o princípio da infiltração espiritual. O mundo espiritual conspirando em teu favor. Número 3, terceiro princípio da intercessão. Pode passar? Princípio do enfrentamento espiritual. Diz o Senhor: Simão, Simão, é Simão Pedro, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. A intercessão colide violentamente com as forças opostas de Satanás.
É por isso que quando a gente fala de time de intercessores, tem muita gente que fala assim, não, eu não nasci para isso. Não, nasceu sim, nasceu. Só que a pessoa não tem o que a gente chama de endurância, capacidade de permanecer firme, capacidade de permanecer no local do combate sem sair. Desiste fácil demais. Elias está intercedendo em favor da terra. Não havia chovido 3 anos e meio. Aí ele sobe o Carmelo. O Carmelo é um sistema de montanhas que fica entre o mar Mediterrâneo, o grande mar, e um outro vale chamado Vale de Jezreel, ou Vale do Armagedon, ou Vale do Megido. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Aí ele começa a orar e diz assim para o moço: vai lá e sobe, para ver se vem nuvem. Ele sobe uma vez e diz, não vem. Ele ora de novo e diz, vai lá e sobe. Segunda vez, ele faz isso 7 vezes, até que o menino diz assim, eu estou vendo uma pequena nuvem, do tamanho do punho de um homem. Ele falou assim, é isso aí, Deus já respondeu. A intercessão, ela colide contra o mundo espiritual. Aqui Deus está dizendo, Satanás vos pediu, tem uma versão que diz, para vos cirandar como trigo. Por quê? Porque Pedro havia negado Jesus 1, 2, 3 vezes. Mas eu intercedi por ti, eu roguei por ti, para que a tua fé não enfraquecesse. Número 4, pode passar, Miriam. O princípio da misericórdia, Êxodo 32, agora pois, deixa-me, para que meu furor se acenda contra ele e o consuma, eu farei de ti uma grande nação. Eu citei esse texto. Êxodo 32, eu citei Êxodo 34. Êxodo 34 é quando ele sobe a segunda vez para pegar as placas de novo. Está certo. Aqui, Deus vai acabar com a nação de Israel. Por que Deus fala assim, deixa-me? Por quê? Por que Deus não fala assim, sai da frente? Aqui não dá a impressão que Deus está pedindo, aí deixa eu ir lá. Vou repetir, porque quando Deus dá autoridade para uma pessoa, Ele não vai retirar a autoridade, a não ser que essa pessoa seja desautorizada, a não ser que essa pessoa peque contra o Senhor. Você lembra que Deus deu autoridade para Saul ser governante da nação? Lembra disso? No capítulo 10, Deus dá autoridade e fez de Saul, Deus te ungiu como líder da herança dele e capitão dos seus exércitos, e joga o óleo na cabeça dele. No capítulo 10, verso 10, ele está profetizando dos profetas. No capítulo 15, Deus rasga o reino da mão dele. Ele segura na capa de Samuel, e a capa rasga, e Samuel diz assim, assim diz o Senhor também rasgou o reino de ti, e entregou a alguém que vem depois de ti, que é melhor do que ti. Tirou a autoridade. Mas se você tem autoridade, Ele não tira, a não ser que você peque gravemente contra o Senhor. Então o princípio da misericórdia é um princípio de proteção. Você está lá e você tem um filho enlouquecido com drogas, enlouquecido com pecado, enlouquecido com iniquidade. Você diz, pai, tem misericórdia, esse moço vai se converter. Só tem uma promessa para a vida dele, eu orei por ele no meu ventre. Chama-se princípio de misericórdia. Número 5, princípio da recompensa pessoal. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíram. Eu estou intercedendo aqui, está a irmã Silvinha, e eu estou orando pelos outros, ninguém ora por mim, preste atenção. Vamos ler junto? Mudou o Senhor a sorte de Jó. Quando? Quando ele orava pelos seus amigos. O intercessor colhe todo o amor, ele colhe tudo que ele semeia. Intercessão. Eu oro por todo mundo, ninguém ora por mim. Você vai colher o que você está plantando, e é benefício do Senhor. Número 6, princípio da santidade pessoal. Pode passar esse, que eu já falei. Pode passar. O clamor do justo, Tiago 5, 13 a 19. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que cante louvores.
entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os pastores da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, e em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era um humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio, e orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu seus frutos. É um texto interessante, que fala sobre oração, pelo menos 8 vezes, 8 vezes. Ele está dizendo o seguinte aqui, que se você está feliz, seja feliz, cante louvores. Se está triste, ore. Agora, se você está enfermo, aí o negócio muda de figura. Chame os pastores. Você não consegue mais reunir na igreja? Pastor, vem em casa. Ele vai ungir você com óleo. Isso tem 2 textos no Novo Testamento que falam sobre unção com óleo. Um em Marcos, capítulo 6. Um em Tiago, capítulo 5. Unção com óleo. O óleo tem poder, gente? Esse óleo aqui é poderoso? Pastor, consagra o meu óleo. Isso aqui é óleo. Está entendendo isso? Óleo. O poder está em Deus. Mas quando você pega o óleo, eu uso óleo. Eu falo assim, Senhor, eu consagro, pode ser óleo de cozinha, pode ser óleo de girassol, pode ser óleo de soja, pode ser óleo de máquina de costura, pode ser óleo, pode ser água. Estava no Japão, uma senhora manifestou um demônio, gente, interessante, aí ela ficou inchado aqui, ó, a garganta dela, ela não conseguia, um demônio. Quero água. Falava em japonês, eu não entendia nada. Ela quer água. Quer água? Senhor, em nome de Jesus, eu consagro essa água ao Senhor. E onde ela passar, ela vai queimar todo o demônio. Aí eu dei para ela deu um tapão no copo d'água. Pá! O poder não está na água benta. O poder está no Senhor. Chame os pastores, eles ungirão com óleo. A oração da fé curará o enfermo. Interessante que o grego faz essas peças com a gente. Essa oração, eu tive aula com um professor chamado Russell Shedd. É um dos homens mais, porque o Senhor já levou ele, mais conhecedores da Bíblia. Ele perguntava assim, pastor, sobre o texto da aula, ele falou, em que versão? Ele conhecia a Bíblia em grego, é um homem, uma mente impressionante. E ele falava o seguinte, no grego você não consegue mexer em algumas orações. Na verdade, essa oração devia vir antes. Confessai uns aos outros as vossas culpas para que sareis. E então alguém vai orar por você e você vai ser curado. Quando você faz libertação, você faz primeiro a pessoa confessar o pecado, para depois você orar pela libertação dela. Porque a confissão traz sangue de perdão e purificação, e desautoriza a presença maligna. Aqui ele está dizendo que Elias era um homem sujeito às mesmas condições que a gente. Se é bipolar, Elias também era. Ele está lá no capítulo 18, no Carmelo, vencendo os inimigos de Baal, os inimigos do Senhor, os profetas de Azerai. Deus manda fogo do céu. No capítulo 19, ele está fugindo, querendo morrer. Num capítulo ele está feliz vendo Deus. No outro capítulo ele está infeliz, querendo morrer. E no capítulo seguinte, ele está subindo ao céu, levado por um redemoinho, acompanhado de cavaleiros, cavalos e carruagem de fogo. Entenderam isso? Ele era um homem igual a gente. Um dia está triste, outro dia está feliz. Um dia está legal, outro dia não está bem legal. Pronto. Mas ele orou, Deus secou a terra. Ele orou e Deus trouxe chuva. Vamos ver o que significa, pode passar. A autoridade da oração de guerra. E fez Josué como Moisés lhe dissera. Essa igreja é interessante, porque o Moisés já é o pastor da igreja, né?
pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro, e acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, de um lado e de outro, assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e ao seu povo, ao fio da espada. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. Vamos ver esse texto sobre guerra espiritual, sobre intercessão. Pode passar. Número 1. O ministério de intercessão é um ministério de guerra. Pelejando contra quem? Diga, contra a Amaleque. Olhe para mim. Cuidado para você não atingir inocentes. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra pessoas. Não é aquela pessoa que te despreza, que te humilha, que te persegue, que é preconceituosa, que te rouba, que tenta te destruir. A nossa briga não é contra pessoas. Quem é de carne e sangue aí, levanta a mão. Pronto, você entendeu? Nós não brigamos com pessoas. Eu quero indicar o livro para que os pastores dessa igreja leiam, chama-se O Pastor Pacificador. O nosso papel é trazer paz. Bem-aventurados os pacificadores. Se o meu inimigo tiver fome, dá de comer. E se tiver sede, dá de beber. Não devolva o mal com o mal. Se alguém te amaldiçoar, está amarrado em nome de Jesus. Não, abençoa. Se alguém fala mal de você, fale bem. Eu tive um período da minha vida muito estressante. Um sujeito que eu amava começou a falar muito mal de mim pelas costas. Muito mal de mim. Gente, aquilo doía em mim. E você sabe que você é inocente, mas havia uma conspiração para me afastar dele. Sabe o que eu fazia? Eu andava pela casa falando bem dele. Senhor, esse homem é uma bênção. Eu citava o nome dele. Esse homem é uma bênção. E eu citava, abençoa ele. Fale bem do que te fala mal. Não vai lá para o Instagram, não vai para o Facebook, não vai para o WhatsApp, não vai para os seus grupos de relacionamento e fala: você sabia o que fulano fez comigo? Olha para mim. Não se defenda. Deus é o teu vingador. Teve uma época que eu queria me defender, aí Deus ficava assim, ó. Quer se defender? Então te vira aí, meu chapa. Até que chegou um tempo que eu falei: não vou me defender mais. Deus te defende. Quando alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. E se alguém te ferir na face, oferece a outra. E se alguém te pedir a túnica, dá também a capa. Não resistais ao perverso. O perverso, diga, é perverso. Você dá um tapa nele, ele vai te dar um soco. E se você dá uma pedrada, ele vai te dar um tiro. Vocês estão entendendo como é que funciona a perversão? A perversão. Então, os nossos inimigos são espirituais. Você precisa entender que a nossa guerra é contra principados, potestades, poderes das trevas desse mundo tenebroso e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É contra o cão. Entenderam isso, gente? Número 2, o ministério de intercessão é pesado. Intercessão pesa. Começa a interceder, para você ver como é que não pesa. Pesa. Você sente o teu corpo cansado. Você sente a tua vida. É interessante quando você está intercedendo. Nós fazemos todo mês, a gente chama de vigília das famílias. Então a gente começa ali às 8 da noite, é uma mini vigília, e vai até mais ou menos 00:30, 1h. São 5 horas de intercessão. Gente, você fica numa festa na igreja, você sai num casamento de alguém,
você viaja, você passa, você não fica cansado. Você vai para a vigília, você volta esgotado. Eu hoje saio daqui esgotado. Hoje eu saio daqui, porque eu já sei como é que é isso. A intercessão a mão é pesada. É por isso que a intercessão é um time, não trabalha sozinho. Arão e Ur sustentaram as suas mãos. Em segundo livro de Samuel, capítulo 23, 22, a Bíblia diz que Israel pelejou novamente contra os filisteus. A Bíblia diz que Davi se cansou muito. Então um sujeito chamado Esbi-Benob intentou matar ele com uma lança que só a ponta pesava 3,6 kg. E ele tinha uma espada nova. Mas então Zeruia, Abisai, aliás, filho de Zeruia, ajuda Davi e elimina esse inimigo. Intercessão não funciona sozinho. A intercessão, ela trabalha como sistema circulatório. Então você tem um sistema respiratório, não é isso? Pulmão, não é isso? Laringe, faringe, boca. Tem um sistema digestivo. Nós temos o sistema circulatório, ele leva sangue da raiz do cabelo até a planta do pé. O sistema circulatório anda em todos os órgãos. A intercessão e o ministério pastoral são os únicos 2 ministérios que atingem toda a igreja. É por isso que a intercessão tem que trabalhar junto. Intercessores, eu vou ensinar isso para vocês. Vocês têm que marcar um jejum para orar pelo seu pastor. Pega uma foto do pastor Moisés, bota no Instagram da igreja. A igreja tem Instagram? Todo mundo tem que estar inscrito no Instagram da igreja. Todo mundo. É uma área de instrução, é uma área de ensino e também é uma área de aviso. Bota lá a foto do pastor e da pastora. Ore pelos seus pastores. Ore pelos filhos dos pastores. Gente, o diabo adora atacar filho de pastor. É impressionante. Impressionante. A intercessão trabalha junto. Número 4, a perseverança da intercessão. Ficar as suas mãos firmes até o fim, até que o sol se pôs. Quando que a intercessão vai parar? Quando a guerra acabar. A guerra acabou? Não, a intercessão continua. Até o fim. A intercessão não é para infantis. Ai, pastor, eu quero participar da intercessão. Nossa igreja funciona assim. O culto começa às 19 horas. 18 horas a intercessão está lá orando. O culto começa às 10 da manhã. 9 da manhã a intercessão está lá funcionando. Tem um time de intercessão. Eles não ficam trocando florzinha. Bom dia. Bom dia. Abriu. Aí tem aquela irmãzinha, quem tem Sônia. Acorda às 5 da manhã e manda assim aquele sol. Bom dia, eu abri o grupo para vocês. Para com essa criancice e com essa bobagem. O grupo começa a perder o que? A autoridade. Ah, já sei, foi aquela irmã que mandou aquela aquela figurinha, aquele meme. Grupo de intercessão não é grupo de crianças, é um grupo de guerra. Gente, as pessoas morrem na guerra. Você pode ter isso em todos os grupos que você tiver. Nesse não. Nisso não pode ter. Existe perseverança aqui, gente. Aí eu quero participar. Esse negócio, vamos começar a orar 1 hora antes. Aí ele chega 1 hora antes. Olha, quero orar pela vovó, por uma tia, por uma amiga que está no hospital. Não, não é isso. Isso não é intercessão. Isso você faz no culto de oração, isso faz na sua casa. Naquela hora, sabe como é que a intercessão tem que orar? A intercessão naquela hora, ora pelo culto. Na última hora antes do culto, pai e mãe brigam. Filho começa a irritar. Tem gente que vem até a porta da igreja. Aqui tem uma discussão e vai embora. O diabo não quer que você venha para a igreja, porque aqui na igreja, a Bíblia diz, Salmo 133, é aqui que Deus ordena a vida e a bênção para sempre. Ele não quer que seja abençoado, não.
Então, nessa hora da intercessão, você tem que orar pelas famílias, você tem que orar pela vida do pastor, para que Deus faça ele sensível ao Espírito Santo. Você tem que orar pela mensagem profetizada, para que Deus desentupa os ouvidos da igreja, para que Deus quer. Eu estou aqui pregando, você pensa que eu não estou vendo? Estou vendo tudo. Tem gente que não está nem aí, está olhando o celular, está mandando mensagem, está vendo se o time ganhou, se o time perdeu, se o Gabigol fechou o contrato com o Flamengo. Eu estou falando, gente, qualquer coisa distrai ele. Eu estou pregando alguma coisa fora da Bíblia? Eu estou dando uma overdose de Bíblia para vocês aqui. Presta atenção no que eu estou falando para vocês. A intercessão não para nunca. Na hora do culto, é orar pelo culto. Senhor, atrai o teu povo com as cordas de amor. Aí tem um irmão que conhece a Bíblia, que convidou e pregou para alguém na faculdade, vamos lá naquela igreja lá, que ela é bendita, e lá vão orar para a gente. A pessoa que recebe o convite, pode ser tentada, é na hora que você quebra as fortalezas. A intercessão tem que ungir essa igreja. A intercessão, naquele momento, é um momento de batalha. No momento que o pastor faz o apelo, gente, é o momento mais importante do culto, porque é o momento de uma quebra de paradigmas, de uma quebra de fortalezas. É o momento de uma decisão que vai mudar a vida dela. Olha, a minha esposa, escute isso. Eu, católico, apostólico, romano, casei com minha esposa espírita. Minha esposa, filha de mãe de terreiro, filha de mãe de santo, consagrada desde a infância. Eu me converti sozinho na minha família. Eu fui perseguido pelo padre, que era meu amigo. Eu era um católico sério. Fui rejeitado pela minha família. Minha família falou: agora você vai ser crente. O único filho que deu certo, meus irmãos eram tudo para virada. O único filho, você não precisa ser crente. Quem precisa ser crente é teu irmão. Foi uma confusão. Não foi fácil não, gente. Mas aí um dia, nós fomos num jantar. E nesse jantar um homem deu uma palavra, um testemunho. E fez um apelo assim: você que quer aceitar Jesus, fique em pé que eu vou orar por você. Parece uma bobagem, não parece? A minha esposa ficou em pé. Isso era uma sexta-feira. Era umas 10 e pouco da noite. Sexta-feira é o dia do terreiro se reunir. O inimigo faz tudo igual à Bíblia, mas de uma maneira tétrica. Lembra que na sexta-feira tinha a reunião do pôr do sol? Quando o sol se põe para o judeu, eles fazem isso meia-noite. É a reunião das trevas. Interessante isso. Naquele dia minha esposa se ficou em pé e aceitou Jesus. Repete uma oração comigo: eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Amém. Foi mais ou menos isso. Ela foi para casa, eu já tinha me convertido. Ela tinha 2 meses que eu estava pregando para ela. No dia seguinte, 9 da manhã, o telefone tocou. Naquele tempo não havia celular. Era o telefone fixo. Você lembra daquele telefone com aquele fiozinho enrolado? A minha esposa atendeu, e por acaso eu atendi na onde? Na extensão. Naquele tempo tinha extensão, hoje você não consegue, mas naquele tempo tinha. A chefe do terreiro falou assim: o que está acontecendo na sua casa? Que os guias não conseguem mais entrar na sua casa. Por causa de uma decisão. Então o momento que o pastor faz o apelo é o momento mais importante do culto. A intenção fala: não, o pastor já pegou uma palavra maravilhosa, pronto, apelo acabou. Não acabou. O inimigo é cheio de querer roubar a alegria. A pessoa está aqui, aceita Jesus, vem no primeiro dia da igreja. Ela sai, roubar a moto, roubar o carro. Ele é doido para roubar a alegria das pessoas. Aí ele fala assim: está vendo? É melhor ser ímpio do que ser crente. Está vendo o mal que aconteceu? Por que Deus permitiu que aconteceu? Não, foi o cão.
E foi a intercessão que não trabalhou direito. Entenderam isso? E por último, para a gente encerrar, a eficácia da intercessão. Josué desfez Amaleque ao seu povo ao fio da espada. A oração do justo é poderosa e eficaz. Olhe para mim aqui. Por que eu tenho que falar sobre intercessão? Porque a batalha espiritual vai acontecer normalmente você orando por alguém, mas a intercessão funciona como um míssil balístico. Você está aqui, o mundo espiritual não tem distância. Você está orando por alguém no Japão, na China, nos Estados Unidos, em São Paulo, o teu filho que mora no Rio de Janeiro, que mora em Goiás, que mora em Brasília, que mora no Rio Grande do Sul, que mora no Recife. A intercessão, lembra de Daniel? Quando você começou a orar, se humilhar, as tuas palavras foram ouvidas, e eu vi, o mundo espiritual reagiu por causa das tuas palavras. Não dá para fazer guerra espiritual sem intercessão. Não dá. Porque a intercessão, você vai ver que eu escrevi um livro, está ali atrás, chamado Intercessão em Chamas. Esse livro são 9 capítulos, que eu só trato de oração, de intercessão. Não falo de mais nada. Não vou falar de oração, de louvor, de adoração. Vou falar de guerra espiritual. E eu ensino você a vencer e combater o bom combate. Porque eu vou entrar agora nas armaduras de guerra. E a armadura de guerra, ela tem que ser combinada com oração. Tomai sobre vós toda a armadura de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica. A oração é o combate. Porque não adianta você pegar a armadura e não orar. Amém? Fazer o intervalo, pastor, estamos na hora, rigorosamente, britanicamente na hora, 10h30. O intervalo de quanto tempo, pastor? Uns 20 minutos? 20 minutos, tá bom, gente? Pode ser?